Agora nós estamos com a mãe, a Lidiane. Prazer, Lidiane, estar aqui com você esta tarde. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família. E fale um pouco de você, da sua casa, do seu filho. Obrigada pelo convite. Saúdo todos com a paz do Senhor. Me chamo Lidiane, como a Nova Mira falou. Sou mãe de 4 filhos e tenho o Francisco, de 6 anos, né? Que é uma criança atípica e uma vida meio agitada, né? Mas Deus vem caminhando, né? O processo certo e a gente vai vivendo essa luta cada dia, diária. Isso. Lidiane, quando você descobriu que o seu filho, ele não estava assim, conforme as outras crianças, ele tinha algo diferente? Então, irmã Valmira, o Francisco, a gente descobriu em torno dos 3 anos, né? Ele mudou o comportamento drasticamente. Ele era uma criança muito calma, aquela criança que diz boazinha até demais, né? Sim. E de um dia para o outro, ele começou a mudar as características dele, as ações dele. Ele começou com ações dele se auto-mutilar, dele se morder, se bater, né? Sim. E aquela criança calma demais começou a ficar muito nervoso. Então, as ações dele que começou a gente vê, como tem outros filhos, né, maiores, que aquilo não era normal, né? Sim. E a gente logo procuramos, né, um neuropediatra, já passamos com ele. E como estava tão severo naquela época, né, ele tinha 3 anos, já foi logo detectado o autismo, já era bem visível, né? Sim. Só que a gente não tinha o olhar que a gente tinha hoje, o conhecimento, né? Sim. Então a gente estava, assim, foi no neuro, a gente esperava tudo, né? Menos o autismo, mas foi detectado bem no início mesmo, por isso a gente foi fazendo os acompanhamentos, né? Sim, que bom que já detectou no início, né? Isso. E como que é o Francisco na escola? Então, Valmira, igual você falou no início, quando o autismo, ele não tem cura, mas ele tem o tratamento, as terapias para ir, né, compreendendo ele e ajudando ele no dia a dia. Como foi descoberto logo no início, a gente foi nas terapias certas, na escola, no início, hoje ele está no 1º ano, né? Já tem entrando 3 anos na escola. Foi um período muito difícil, muito desafiador. Mas hoje, vou falar hoje que pode mudar, né? Sim. Hoje ele está evoluindo muito bem, né? Pegou pessoas certas, pegou professoras, né, que têm amor, né, pela profissão, pegou uma auxiliar de sala maravilhosa, que auxilia ele muito bem. Como ele é não verbal, dificulta um pouco, né? Mas aí pega a maneira dele, né, dele se falar do jeito dele, né, das ações, melhorou muito. Mas isso melhorou, assim, abaixo de Deus, as terapias. A terapia ajuda muito, muito. O Francisco, antes da terapia e agora que faz terapia, é outra criança, totalmente diferente. Olha para você ver. E você que está nos assistindo, tem alguma dificuldade? Tem algum filho? Tem algum parente que você já tem laudo ou ainda não tem, está estudando, está investigando? Pode mandar sua pergunta, pode contribuir com a nossa live. Nós vamos responder assim que nós tiver um tempinho, nós vamos responder todos. Que nós não conseguir hoje, nós vamos responder. Quem sabe nós fazemos outra live, né, Lidiane? Para a gente esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Tanto você, que é tia aqui na igreja, nós sabemos que nós temos muitas tias. E é um desafio para nossas tias trabalhar com o Francisco. Como é o Francisco? Está sendo a adaptação do Francisco na igreja? Mas, Valmira, no início foi bem difícil. Eu falo que as tias têm que ter muito amor, né? E ele, graças a Deus, ele pegou 2 professoras que, tipo assim, soube os desafios dele, né? Porque ele desafia. Os autistas, eles gostam de desafiar as pessoas. E ele pegou, né, a tia Valquíria e a tia Eliane Sara. No início foi muito difícil, ele não ficava na salinha, né? Eu tinha que entrar na salinha, ou senão a Micaela entrava na sala com ele. Mas hoje está sendo uma benção. Ele ama vir para EBD, ele acorda de domingo, ele sabe, na maneira dele, ele sabe o horário. E vem para EBD, uma coisa muito interessante. A gente orava em casa, mas acho que pensava que ele era diferente e não incluía ele, né? Um dia a tia Valquíria pegou e falou assim, não, Francisco, nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos orar. Chegou em casa, ele fez a mesma coisa que a Valquíria fez. Olha. Então, a EBD, ela transforma vidas. Isso. Às vezes a gente pensa, ele não fala, não vai adiantar nada. Adianta sim, porque ele escuta, os ouvidos dele são muito aguçados, né? Mas para ele não falar,
Então ele escuta melhor do que a gente. Então, às vezes ele não vai compreender naquele jeito que a professora está ensinando, mas de alguma forma a sementinha está sendo plantada. Sim, e como eu comecei a trabalhar com eles esse ano, então assim, eu sou a tia nova, né? Mas domingo passado foi o primeiro dia que ele chegou e me abraçou. Me abraçou com a cabeça, né? Eles gostam de abraçar de ladinho, me abraçou, eu abracei ele e falei, ô Francisco, você está bem? Então assim, a gente percebe que eles primeiro observam a gente, né? Eles não são aquelas crianças que chegam e abraçam, e a gente vai compreender isso. E às vezes nós, Malidiane, tem uma dificuldade de compreender, né? Compreender a dificuldade que uma mãe enfrenta. Eu sei que a mãe precisa ser muito guerreira, né? Porque você precisa o tempo todo justificar seu filho. E não é para dentro de casa, é para a sociedade em si, né? Porque nós estamos vivendo um tempo bem diferente e a gente precisa compreender. E para você ter noção, eu no início, eu não tinha, assim, nem tanto medo de trazer ele para a igreja, eu tinha medo do preconceito, dos olhares das pessoas, às vezes alguma ação que ele fazia, ele gosta muito de pular pelos olhares. Mas Euraide colocou no meu coração, né, que ele também merece o reino dos céus. E ele vai aprender da maneira dele. Graças a Deus, a gente temos um pastor que ele ama muito as crianças. Pegamos coordenadoras maravilhosas, tem um trabalho incrível com as crianças. E eu convido você que está nos assistindo a trazer sua criança para a EBD. Porque às vezes você pensa, mas vai ser só um momento, ele não vai prestar atenção. Às vezes no primeiro dia ele não vai prestar atenção, mas a sementinha está sendo plantada e ele vai se acostumar. O Francisco, hoje, ele ama vir no culto de terça-feira. Ele não sabe ali orar ainda. Às vezes eu penso que ele não sabe, às vezes não é porque ele não fala, mas ele sabe. Mas o Francisco, ele ama culto de ensino. Ele senta, ele se comporta mais as crianças que diz típicas, né? E ele é típico. Ele ama vir para o culto de ensino. Francisco ama vir para a EBD. Então, é maneiras que a gente vai trabalhando ali e que vai transformando aos pouquinhos. De grão em grão, né? De grão em grão. Vai. E assim, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Ele tem vida, então ele louva ao Senhor do jeito dele. E você falou uma parte muito importante, escola bíblica dominical. Ou se nós soubéssemos a importância que é uma escola bíblica dominical na vida de uma criança. Se nós exigíssemos que nossos filhos aprendessem de Deus como nós exigimos numa escola normal, o céu estaria lotado de gente. Verdade. Só que às vezes a gente acha, só mais um, leva ele para lá vai ter lanche, a tia vai dar doce. E não é isso. Antes do doce, tem o reino dos céus. O reino dos céus. E se os pais entendessem a importância da escola bíblica dominical, e na terça-feira nós trabalhamos também, igual você disse que ele gosta, do momento de aprender a Bíblia, que é um momento com as crianças. E esse ano nós estamos trabalhando a declaração de fé. Em que nós acreditamos? É isso que nós temos que entender. Para que nós estamos vivos? Em que nós acreditamos, né? E isso nós estamos plantando no coração das nossas crianças. E o Francisco é um dos nossos alunos dedicado, né? Ele sempre está aqui. Não só o Francisco, Malidiane, mas nós temos outras crianças. Outras crianças atípicas. Atípicas aqui na igreja e que os pais, no início, como você, tinha dificuldade, às vezes tinha até receio, né? Mas hoje está aí louvando ao Senhor toda a família. E isso é muito bom. Nós somos felizes com a sua presença, com a vida do Francisco, que o Francisco tem não só aprendido de Deus, mas nos ensinado. Ensinou nós como servir ao Senhor, independente da dificuldade de alguém, ele também louva ao Senhor. E isso para nós é muito gratificante. Não só temos autista na igreja, como nós temos deficiente auditivo. E eu vou falar para você, o dia que dá oportunidade para ele dar um testemunho, é lindo. Ele conta o testemunho porque ele também tem livramento de Deus. Acha que o Francisco não tem? Ele tem, e ele sabe que Deus deu livramento para ele, né? Então isso é muito gratificante. Deus seja louvado na vida do Francisco. Que Deus abençoe você. Amém. Sempre é um prazer. Quem sabe estaremos mais na frente falando mais um pouquinho. E outra coisa, eu descobri, você já disse, a irmã Lidiane começou a fazer um curso superior por causa do filho. Isso. Eu iniciei a faculdade para ajudar ele, né, e demais crianças, né? Porque
às vezes a gente entra meio novo nesse mundo, a gente não sabe nada, né? Não entende, né? Eu mesmo, antes do Francisco, eu via falar sobre o autismo mais longe, né? Não estava na minha realidade, né? Mas quando bate na nossa porta, a gente vê que a gente precisa aprender mais um pouquinho, né? Precisamos, é verdade. Deus abençoe, Mãe Amém. Lidiane. Deus continue abençoando sua família. Logo após, nós vamos estar falando com o Dr. Cláudio, psicólogo da nossa cidade, que vai estar esclarecendo mais algumas dúvidas sobre o assunto.